Buenas gurizada, Caetano aqui. Hoje eu vou estar resolvendo esse exercício, onde a gente pode usar o recurso onde a gente vai praticar o recurso de padrão linear, tanto de esboço quanto de recurso 3D. Então, nós vamos usar um recurso de padrão linear na aba esboço e também na aba de recurso 3D. Então vamos lá para o exercício. Eu vou puxar aqui para o outro lado. Então, comando ambiente de modelagem do Solid, Sketch, Sketch. E eu vou abrir o meu esboço aqui, ó. Deixa eu puxar só o dedinho. Eu vou abrir o meu esboço na face direita. Então, se eu abrir na face direita, eu vou copiar esse contorno aqui para desenhar meu esboço. Daí depois, qual que é a estratégia? Fazer esse esboço e extrudar ele com essa distância. Então vamos lá para isso. Plano direito, ficou normal para mim. E o que a gente tem aqui? Se a gente analisar essa face, a gente tem um arco de três, pode ser, né? Um arco e duas linhas. Então nós vamos lá e vamos desenhar um arco, ó. O centro do arco ele tá alinhado com os outros dois pontos. Então nós vamos fazer isso no Solid. Vou pegar um arco de 3 pontos. Vou fazer ele aqui assim. E como eu falei, o centro do nosso arco ele tá coincidente com a nossa origem. E, além disso, esses dois pontos, esses 3 pontos, um ponto do arco, o outro e a origem, e o centro, na verdade, eles estão alinhados horizontalmente. Então, quando a gente adiciona a relação, só o que vai faltar para nós, para ele ficar totalmente definido, ó, segurei um ponto azul e movi, está definindo, ele está variando o raio. Então, nós vamos pegar e vamos lá definir esse raio aqui. Se a gente for olhar o desenho, esse raio é 25. Então, nós vamos lá para o Solid e dizer que é 25. Tá, tendo feito isso, essa parte do esboço está totalmente definida. Depois disso, vai faltar uma linha aqui. Dei 2 cliques no botão esquerdo, não preciso sair lá de novo. E outra linha aqui. Essa linha e essa linha, elas são iguais. Então vamos dizer que elas são iguais. Na verdade eu não vou dizer agora que elas são iguais. Ó, vamos olhar o desenho. De ponto a ponto, da extremidade daquela linha é 100. Então nós vamos lá. Dimensão inteligente daqui até aqui é 100. Daí, ó, definir como 100, ainda tem esses pontos azuis aqui. Nós vamos pegar e vamos mover, que nem eu sempre faço. Segurei um ponto azul e movi. O que está acontecendo? A gente está vendo que uma distância está ficando diferente da outra conforme eu mexo. Ó. E a gente sabe que esse esboço aqui ele é simétrico. Então, se eu criasse uma linha de centro aqui, ele teria que ser igual do outro lado. Se essas linhas não são iguais, isso não acontece. Então a gente tem que dizer, segura uma, clica o Ctrl, pressiona o Ctrl e clica na outra, igual. Totalmente definido. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar e vou criar aqui, vou criar outro arco? Não. Como eu sei que é basicamente uma cópia aqui, ó, desse primeiro esboço que eu fiz, é só eu usar um recurso de offset de entidade, que ele copia isso daqui para cima com um parâmetro de distância. E daí eu vou copiar essa linha aqui com quanto para cima? Com 3. Então eu já sei que meu parâmetro lá no offset é 3. Então, offset de entidade, cliquei, ele vem com um parâmetro de 10 de distância, só que não é 10 que eu quero, é 3. Dei um OK, totalmente definido, porque o meu esboço, a primeira entidade estava totalmente definida. E daí o que vai faltar para nós é fechar o contorno do nosso esboço. Fechou, totalmente definido. Daí aqui, eu vou, nessa resolução, eu vou usar comando fillet de duas formas. Um aqui no Sketch e outro no recurso 3D. Então, ó, tô na aba Sketch, eu tenho... Ó, esse aqui é o meu comando fillet, ó. Fillet de Sketch. Eu tenho, e chanfro de Sketch. Assim como se eu for para recurso 3D lá, eu tenho um comando fillet aqui e um chanfro aqui também. Então, como eu falei, eu vou usar os dois recursos para que a gente tenha conhecimento. Então, fillet, eu sei que aqui tem um raio e aqui também. Então nós vamos lá
e vamos ver que valor que é. Ó, o raio é 5, então nós vamos lá, vamos clicar nesse ponto e vamos clicar nesse ponto. Ele puxou com 10, por isso que ficou grande daquele jeito ali, só que na verdade é 5. Dei em OK, tá arredondado. A gente poderia aqui, ó, aqui tem um raio de 1 no nosso desenho. Aqui fora também tem um raio de 1. Esse daqui é um raio de 1, só que eu vou fazer isso depois no parâmetro no outro fillet ali que eu mostrei para vocês. Então, tendo isso feito, o que falta para nós, o esboço totalmente definido, é dar esse valor. Esse valor é 120, então eu vou estudar com 120. 120, daí olha aqui, ó, ele está puxando, ele está extrudando a partir do nosso plano frontal para frente. Só que eu vou fazer isso e vou botar em plano médio, porque daí 60 para um lado, 60 para o outro. Metade do nosso esboço é para cada um dos lados do nosso plano. Tá, depois que a gente tem isso, o que falta para nós? Olha, eu posso dar os arredondamentos de 1 agora. Então, Ctrl 7 para deixar isométrico, que nem eu falei para vocês. Antes a gente estava aqui, tinha o comando fillet aqui, né? Agora nós vamos em recursos, também tem um comando fillet aqui, ó. Só que aqui é diferente. Aqui, itens para filetar. Para filetar. Vou selecionar a linha. E ó, a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar a outra que eu quero. E é isso daí. Daí eu vou mudar aqui de 10 para 1. 10 para 1. Dei um OK. Ó, temos um fillet. A mesma coisa nessa daqui. Eu poderia ter selecionado todos, né? Então, porque é todos com 1. Então, edito meu esboço, edito meu recurso e vou lá e vou selecionar as outras arestas que eu quero ter o fillet. Vamos ver se é essa. Aqui também. Então, vou selecionar essa, essa e essa. Dei um OK. Todos eles com fillet, ó. Tendo feito todos eles com fillet, o que vai faltar para nós? Vai faltar criar as nervuras e aqueles furos. Então, como é que a gente cria essas nervuras aqui? Se a gente não tem o conhecimento desse comando, nervura, a gente teria que criar um esboço num dos planos, nesse caso a gente criaria o frontal, esboçaria e faria ele, né? Só que existe esse comando nervura que facilita nesse tipo de elemento. Então, cria um recurso no plano direito, porque ele está bem no meio do nosso esboço, do nosso elemento 3D aqui. E daí eu vou criar uma nervura bem no meio, por quê? Porque se a gente for olhar o desenho, essa nervura, ela tá bem no meio, ó. A primeira tem 20 da borda até o centro dela, daí mais 20 e mais 20. Então, 60, então 20, 20, 20, 60, e a nossa peça tem 120. Então, esse centro aqui, ó, se a gente tivesse uma linha aqui, ó, ele tá bem no meio desse elemento 3D que a gente acabou de fazer. Então, e ó como é que uma coisa está ligada à outra. Foi por esse motivo que eu estudei no plano médio, porque se a gente não tivesse estudado no plano médio, existem outras formas de fazer. A gente podia criar um plano aqui, deslocado 20 da borda e feito esse esboço aqui e depois ter feito as outras, né? Mas nesse caso, eu vou fazer direto no plano médio por causa desse motivo aí, porque eu sei que a minha nervura ela tá bem no meio da minha peça. Então, esboço. Eu já tava com o esboço aberto. Esboço aqui. Espaço. Ou Ctrl 8 para deixar normal. Daí, vou criar minha nervura. A minha nervura, se a gente for olhar o desenho, ela tá representada aqui, ó. Então, é uma linha reta. Outra linha reta na horizontal. Com
dimensões de 7, 14 de altura e 2 da distância da borda até o ponto ali da base. Então, comando linha, aqui e aqui, mais ou menos isso. Dimensão inteligente, 7, daí 14 de altura, e essa distância é 2. Esboço totalmente definido. O que a gente vai fazer? Vai estudar? Não. Até nem daria para estudar porque o nosso esboço não está contornado. Então, ó, recursos, comando nervura está lá habilitado. Então, cliquei nele, Ctrl 7 e já entende, ó, qual que é o único parâmetro que a gente precisa tendo essa linha de esboço da nervura. É a largura dela. Então, aqui, acho que é 13, eu vou olhar o desenho. Ó, 3. Tá aqui representado a largura da nervura. Então, tendo definido como 3, vou dar um OK. Nervura feita. Bem, agora o que a gente vai fazer? Vamos criar um plano aqui e refazer todas essas nervuras uma por uma? Não, eu vou usar um recurso de padrão linear, só que aqui na aba de recursos. Então, assim como tem o padrão linear na aba de esboço, que não está habilitado aqui porque eu não estou em um esboço, existe o padrão linear de recurso. Então, eu vou selecionar o que eu quero dar um padrão linear e vou selecionar o recurso. Tendo isso, o Solid ele abre os parâmetros do nosso recurso e ele pede direto lá uma direção. Qual que é a direção? Eu quero ele nessa direção aqui, né? Então, eu vou selecionar uma linha que tem a direção que eu quero. Automaticamente ele copia lá, ó. Copiou 6 a uma distância de 10 de cada um. Por quê? Porque já estava setado isso. E o que a gente precisa? Vamos olhar quantas vezes ele copia lá no desenho. A partir desse, ele copia... Tem mais 2, então 1, 2 e 3. 1, ele sempre cai em cima desse primeiro aqui. Então a gente tem que contar. 1, 2 e 3. Então eu vou mudar aqui o parâmetro 6 para 3. E a distância, o passo entre eles é 20, ó. Por quê? Que nem eu falei lá no início. Daqui até que tem 20, daqui até que tem 20, da borda até aqui tem 20. Então, todos eles têm uma distância de 20, né? Então, em vez de 10, é 20. Tendo feito isso, eu quero uma direção 2 agora. Porque, como tem para esse lado, tem para esse lado então. Então, mesma coisa. Selecionei aqui. E aquele, selecionei e ele já mudou lá, ó. Então ele já copiou. Só que por que ele não apareceu? Porque a quantidade aqui está errada. Ele está 1. Então ele está em cima desse aqui só. E assim como em cima, eu quero 3. 3 a uma distância de 20 cada um. Então agora tá mais bonitinha a nossa pré-visualização aí. Dei um OK. Nervuras feitas. Agora a gente vai fazer... Pergunta. A gente vai fazer o mesmo... Vim no plano frontal... Vim no plano direito, criar o esboço, fazer aqui? Não, a gente vai usar um recurso de espelho. Como é que funciona o recurso de espelho? A gente consegue, da mesma forma que a gente fez esse padrão aqui, copiar. Só que aqui em relação a um plano ou a uma face. Então, selecionando o que a gente quer copiar para o outro lado, porque é igual, né? Se a gente for olhar nosso desenho, o que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Esse lado aqui é igual a esse daqui, só que é simétrico, né? Então, eu posso copiar isso aqui para o outro lado em relação a um plano. Como é que eu faço isso? Seleciono o que eu quero. Eu não seleciono o primeiro porque ele seleciona só o primeiro. Eu vou selecionar o recurso de padrão linear que eu fiz. Então, depois que eu selecionei, recursos,
Aqui, ó, espelho, espelhar. Então, olha aqui, ó, quando eu boto o cursor aqui em cima, ele já me aparece mais ou menos como é que funciona o recurso. Se a gente for olhar aqui, ó, não tem como. Mas aquele verde é um recurso que eu já tinha desenhado, daí eu tenho que escolher um plano, que é aquele plano em verde ali com os pontos, e ele vai copiar para o outro lado em amarelo. Vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, selecionei o plano, e agora, em relação a que plano que eu quero espelhar ele, aqui eu não consigo ter acesso aos planos, então tem uma setinha aqui, ó, e eu vou lá procurar qual que é o plano. Nesse caso é o plano frontal. Dei um OK, selecionei o plano frontal, os recursos para espelhar já estava selecionado, porque eu cliquei lá na árvore e depois vim aqui no recurso espelhar. Tendo isso aqui tudo definido, OK. As nervuras estão prontas. Daí depois que a gente tem isso, vai faltar o que para nós? Vai faltar somente aqueles furos representados no nosso desenho. Então, a gente tem aqui agora esses furos para fazer, né? Como é que a gente vai fazer? Abre um sketch nessa face, porque é feito nessa face aqui. Sketch, ó, cliquei na face com o botão direito, com o botão esquerdo, desculpa. Ó, vou fechar de novo porque existem várias formas de abrir um sketch. Botão direito na face que eu quero, sketch lá em cima. Ou eu poderia ter vindo em sketch aqui, clicado na sketch e clicado na face que eu quero fazer um esboço. Ctrl 8 para deixar normal para mim. E daí eu vou vir criar os círculos que eu quero fazer os furos. Então, criei um círculo aqui e vou posicionar ele na nossa peça. Se a gente for olhar o desenho, ó, é 10 dessa face e 10 dessa face aqui, ó. A representação dele tá aqui, 10 e 10. Então, solid, dimensão inteligente, daqui até aqui tem 10. Fechei meu sketch sem querer. Botão direito, editar sketch, dimensão inteligente, daqui até aqui 10 e ficou azul. Eu já botei as duas dimensões de 10 e 10, ficou azul porque vou num ponto azul ou numa entidade azul e movo aqui para ver o que está definindo, o que está variando que eu não gostaria que variasse. Nitidamente está variando nosso raio, então a gente precisa definir o nosso raio. 5. Raio não, raio é o diâmetro, né? Nesse caso é um diâmetro de 5. Raio 2,5. Daí agora o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, vai copiar um por um, vai posicionar, vai dizer que eles são horizontais, vai posicionar? Não. Vamos usar um recurso de padrão linear. Por que a gente vai usar esse recurso? Porque imagina que fosse 1000 outros círculos aqui que a gente teria que fazer. Faria tudo na mão assim? Na mão, modo de dizer, né? Não, a gente vai usar um padrão linear de esboço. Então antes eu usei para isso aqui um padrão linear na aba recurso. E agora eu estou no sketch, no esboço. Então eu vou vir aqui, padrão linear de esboço. Primeiro eu vou selecionar o que eu quero fazer o padrão linear. Selecionei ele já entende. Ó. Quantas vezes? São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente for olhar nosso desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a distância entre os furos é 20 e 20. Então o nosso passo lá vai ser 20. Vezes 10 é 20. Daí, ó, essa aqui é a direção 1, né? Mas agora eu posso habilitar uma direção 2. Vou vir aqui, vou abrir direção 2. Ó, direção 2, aqui ele tá eixo Y. Vamos ver o que acontece se eu boto 2 aqui. Ó, ele já entende porque aqui é X e aqui é Y, pelo que ele tá entendendo. Então, eu já consigo definir totalmente ele, ó. Copiei para cá e depois eu quero copiar o mesmo
pro outro lado duas vezes. Se eu colocasse aqui 6, que foi igual eu fiz antes, ele copiaria 6 para esse lado. Só que essa direção 2, ela é referente a essa daqui, né? Ó, se eu inverter, ele toca pro outro lado. Só que eu não quero, eu quero nessa aqui. E em vez de 6, eu quero 2. Depois que eu fiz isso, a distância daqui até aqui, desses dois, é 80. Então eu não vou colocar 10 aqui, vou colocar 80. Tendo feito isso, ok. Ah, Caetano, mas ficou azul, o que eu faço? Não sei como é que eu vou definir isso. Bizu de sempre. Seleciono um ponto azul e movo para ver o que está acontecendo que eu não gostaria que acontecesse. Se a gente for analisar, a distância entre esses pontos aqui está variando. Ó, conforme eu puxo para cá, essa distância fica maior. Se eu puxo para cá, a distância fica menor. Aqui ficou preto porque sem querer eu larguei em cima de uma linha e ele definiu. Então, como essa distância entre os pontos está variando, eu vou dizer que daqui até aqui tem 20, que é o que a gente tem na informação do nosso desenho lá. Totalmente definido. Agora vamos ver por que esses de cima ficaram azul. Mesma coisa, seleciona um ponto e move. Aqui ele está totalmente solto no nosso plano. E a gente sabe que esses círculos eles têm que estar alinhados verticalmente com esses de baixo aqui. Então eu vou pegar, a primeira coisa eu vou dizer que esse ponto ele é alinhado verticalmente com esse. No momento que a gente fez isso, a gente já travou ele numa linha. E daí depois continua azul, por quê? Se a gente parar para pensar, essa distância até essa está variando e a gente não quer isso. Então, a gente precisa definir essa distância. Vamos ver qual é a distância. É 80. Dimensão inteligente. Daqui até aqui em 80. Depois que a gente fez isso, esboço totalmente definido, cabe a nós somente cortar agora. Então, recursos, corte extrudado, Ctrl 7 para deixar isométrico, para a gente enxergar melhor. Fez o Ctrl 7, deixou isométrico, a gente vai ver lá 120. Eu não gosto de deixar assim 120, porque às vezes pode ser que a gente tenha algum outro elemento aqui embaixo e corte o que a gente não quer. Então quando é assim, eu prefiro fazer, em vez de cego, eu prefiro aqui ó, cortar todo. E daí ele vai cortar só esse meu recurso aqui ó, dessa face até essa aqui. Então dê um OK. Peça pronta. Viu? Então é bom a gente entender esses recursos de padrão linear, porque facilita muito para nós, pra gente não ter que criar desenho por desenho, criar entidade por entidade. Tendo isso, a gente acabou nosso exercício. Feito, obrigado. Qualquer coisa é só me chamar.